Vamos saber o que de melhor acontecerá na novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 10 a 14 de março. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está graças a Deus e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Roberta vai ver Josefina. Josefina manda Roberta procurar o médico diretor da ala psiquiátrica e entregar o dinheiro para ele. Roberta diz a Josefina que não sabe se a admira, a despreza ou se fica com medo de ficar contra ela. Josefina sorri e diz que é bom que ela pense assim e que saiba de qual lado ela deve ficar. Depois, Roberta diz a ela que Gonçalo está se recuperando, que já está em casa e a cada dia é melhor. Josefina fica furiosa, pois pensava que Gonçalo estava em cima de uma cama vegetando. Enquanto isso, o médico diz a Regina e Gonçalo que a recuperação dele está indo muito bem. Jerônimo encontra o bilhete que Renata deixou para ele. Meu amor, tive que sair para resolver um problema pendente. Depois eu te explico. A única coisa que te peço é confiança. Renata está na fazenda de Augusto. Augusto fica animado ao vê-la, mas Renata vai logo dizendo que foi devolver as coisas dele. Augusto se nega a aceitar de volta. Então, ela deixa a caixa de joias sobre a mesa. Depois, Renata pergunta a Augusto se ele mandou matar Álvaro. Augusto se faz de ofendido e diz a Renata que, por ela pensar que ele é um assassino, então colocou uma distância entre eles dois. Renata diz que foi isso mesmo. Augusto diz a Renata que achava que ela o conhecia e que era sua amiga de verdade. Muito cínico e falso, Augusto diz a Renata que dá a sua palavra de que é incapaz de fazer algo assim. Renata acaba falando que Álvaro disse que Augusto mandou matá-lo porque ele sabia do roubo do sarmento da Fazenda Bonita. Augusto nega e pergunta a Renata para quem Álvaro contou. Renata diz que Álvaro contou para Jerônimo em seu leito de morte. Augusto nega mais uma vez e jura a Renata que limpará seu nome e que provará que Álvaro mentiu. Ele tenta confundir Renata, dizendo que o que está acontecendo com ele aconteceu com ela, quando Jerônimo a acusou de ser a bonita, quando ela era inocente. Roberta entrega o dinheiro para o médico. Depois, Josefina diz a ele que já fez a sua parte e o médico diz a ela que fará a parte dele. César pede a Julieta que o ajude a comprar um anel de noivado para Adriana, que ele dará para ela no dia da inauguração do seu restaurante. Álvaro se desamarra e vai para o campo atrás de Carina. Renata diz a Jerônimo que foi ver Augusto para lhe devolver o anel e o colar e que ele jurou para ela que não mandou matar Álvaro e que não roubou o sarmento da Bonita. Jerônimo pergunta se ela acreditou nele. Renata diz que sim e Jerônimo pergunta se Álvaro então é que está mentindo. Renata diz que sim, pois Álvaro fugiu da prisão, sequestrou Carina e matou Leôncio e que a palavra dele não tem credibilidade nenhuma. Jerônimo pergunta a Renata se a palavra de Ezequiel tem credibilidade para ela e então revela que Duran pediu para Ezequiel matar Aurora e conta para ela que foi para se vingar por Aurora ter estragado o vinho dele. Ainda assim, Renata diz a Jerônimo que dará a Augusto o benefício da dúvida e que esperará as autoridades investigarem tudo antes de julgá-lo como um criminoso. Jerônimo fica contrariado, diz que se preocupa com ela, mas Renata diz que o ama e diz que ele não precisa se preocupar. Regina diz a Roberta que quer arrumar logo os papéis da sua certidão de nascimento, pois está perto do seu aniversário e que nesse dia ela quer que tudo esteja pronto para Roberta receber a sua herança. Roberta fica feliz e diz para si mesma que será filha de Regina para o resto da vida, pois não quer ser filha de uma assassina, uma mulher que só se importa com ela mesma. No campo, Lázaro chama por Carina. Lázaro escuta quando Carina chama o seu nome. Lázaro e Carina finalmente se encontram. Enquanto Carina chora nos braços de Lázaro, Álvaro aponta uma arma para eles. A polícia chega e aponta uma arma na cabeça de Álvaro. Ainda assim, Álvaro consegue atirar. Felizmente, o tiro não pega em ninguém e Álvaro é levado preso. Gonçalo, Honório e Matias decidem aceitar Germano como sócio da empresa. Depois, Gonçalo pede para eles aceitarem que Roberta trabalhe na empresa. Honório comunica a Roberta que a partir do dia seguinte ela poderá começar a trabalhar nas empresas Monterrúbio. Roberta comemora. Augusto denuncia o responsável por ter emitido o falso atestado de óbito de Álvaro Neves.
Renata pede para Manuela lhe dizer o que pensa sobre Augusto. Manuela diz a Renata que Augusto é um homem frio, capaz de tudo. Renata pergunta se ele é até capaz de matar. Matilde conta para Renata sobre Aurora. Diz que Augusto agrediu Aurora na praça do povoado e que mandou Ezequiel matá-la. Renata fica sem saber se acredita ou não. Em seguida, Jerônimo avisa que Álvaro foi preso e que Carina está bem. Elas comemoram. Constância está encantada com a filha recém-nascida de Corina, a mulher que foi ao centro pedir ajuda. Corina diz que foi violentada e que teve dúvidas em ter a filha. Constância diz a Corina que agora ela e sua filha as têm e que receberá todo o apoio e carinho dela e do Centro da Esperança. Gonçalo pede a Honório para organizar o seu casamento civil com Regina. O diretor da ala psiquiátrica diz a Branca e Josefina que ele já cumpriu a sua parte pelo dinheiro que lhe deram e que se quiserem que ele as ajude novamente, terão que lhe dar mais dinheiro. Julieta conta para Adriana que César comprou um anel de noivado para ela e que vai pedi-la em casamento no dia da inauguração do seu restaurante. Eusébio examina Marina e diz que ela terá que ficar de repouso absoluto, mas autoriza ela a ir para sua casa e diz para ela contratar alguém para ajudá-la. O médico avisa que o mais provável é que os bebês nasçam prematuros. Jerônimo e Renata se preocupam. Carina, Lázaro e Carlos chegam a Bonita. Renata recebe Carina muito feliz. Álvaro se desespera ao saber que será imediatamente transferido para o presídio. Adriana conta para Matias sobre o anel que César comprou para ela e Matias diz que devem falar a verdade para César. Honório comunica a Germano que ele será sócio deles na empresa. Augusto fala para Jerônimo e Renata sobre a denúncia que fez contra Álvaro e diz que irá provar que não é nenhum ladrão, nenhum assassino. Jerônimo diz a Augusto que tem certeza que ele não mata, mas manda matar, o que faz dele um assassino. Augusto diz a Jerônimo que vai mostrar que ele se enganou com ele assim como fez com Renata e que Jerônimo terá que engolir as suas palavras. Renata pergunta a Jerônimo por que ele não falou sobre a Aurora para Augusto. Jerônimo diz que isso prejudicaria Ezequiel e ele não quer colocar em perigo a sua vida. Corina precisou sair e Constança diz a Inês que ficará com a sua filha naquela noite. Inês se preocupa ao ver como Constança está envolvida com Corina e sua filha. Augusto chega à conclusão de que Jerônimo sabe sobre a Aurora e diz que Ezequiel é um traidor. Jerônimo leva Marina para a casa paroquial. Antônio chega para ajudar Padre Severino. Eles conversam e Antônio fica sabendo que Marina está grávida de gêmeos. Depois, Antônio diz a Jerônimo que gostaria de ir visitar Renata na fazenda. Augusto pergunta a Roberta se quando ela esteve na fazenda ela ficou com Ezequiel. Roberta diz que isso não interessa a ele. Ainda assim, Augusto convence Roberta a dizer a Renata que Ezequiel ficou com ela à força na noite da festa do aniversário do Padre Severino e que por isso, por vergonha, ela foi embora tão depressa da fazenda. Augusto quer que Renata acredite que Ezequiel não é de confiança e assim ela voltará a confiar nele. Alzira diz a Ezequiel que se sentirá culpada a vida toda, pois ele não merecia que ela o enganasse e o traísse. Ezequiel fica sem graça e diz para Alzira que há coisas em sua consciência e que se ela soubesse, ficaria decepcionada com ele. Alzira fica assustada com o que ele diz. Constança chega em casa com a bebê e Honório diz que ela não pode se responsabilizar pela filha de outra pessoa. Jerônimo conta para Renata que Antônio está na casa paroquial. Renata diz a Jerônimo que falou com Regina e que ela quer que eles estejam presentes no casamento civil dela e de Gonçalo. Depois, Jerônimo recebe uma convocação da delegacia para esclarecer coisas sobre o caso de Álvaro. Jerônimo fica muito preocupado. Renata também se preocupa e diz que o acompanhará até a delegacia no dia seguinte. Renata sai do banho e se depara com uma surpresa que Jerônimo preparou para ela. Os dois conversam. Renata diz a ele que tem pedido muito que Deus a ajude a enfrentar o momento que estão passando, pois não está sendo fácil lidar com a situação envolvendo Marina e que às vezes pensa em jogar a toalha. Jerônimo diz a ela que se encarregará de fazer muita magia e de mimá-la muito, para que ela nunca mais volte a pensar em jogar a toalha. Renata se diverte com o que Jerônimo diz. Os dois têm uma linda noite de amor. Honório diz a Constança que dormirá no quarto de Matias para ela ficar mais à vontade na cama com a bebê.
Matias e Adriana conversam com Benjamim. Eles querem contar a verdade para César, mas Benjamim diz que se Adriana não aceitar o anel de noivado e que se não fizer César acreditar que vai se casar com ele, César ficará muito deprimido e isso prejudicaria a sua saúde. Benjamim os convence a esperar mais um pouco. Jerônimo é ouvido sobre o caso de Álvaro. Jerônimo conta tudo, fala sobre o roubo do broto do sarmento da Bonita. O delegado pergunta se alguém mais sabia sobre o roubo do sarmento. O delegado pede para Jerônimo não esconder nada, porque assim prejudicaria as investigações. Então Jerônimo revela que Ezequiel também sabia. O delegado libera Jerônimo. Jerônimo diz a Renata que não queria ter falado nem nomes nem lugares. Renata diz que o entende, mas que não tinha outro jeito. O delegado manda chamar Ezequiel para depor. Regina e Roberta vão ao banco e iniciam os trâmites para Roberta receber a herança que Roberto deixou. Roberta coloca suas digitais em alguns papéis para poder comprovar que ela e Regina Gamba Soberon são a mesma pessoa. Corina e sua filha terem se aproximado de Constança faz parte do plano de vingança de Josefina e Branca. Josefina diz a Branca que tem certeza que Constança logo se apegará à criança. Diz que mandou dizer que a menina se chamava Amparo, como a mãe de Constança e Gonçalo, e que Constança sempre quis ser mãe e que em Amparo verá o seu sonho sendo realizado. Enquanto isso, Constança vai fazer compras para a bebê. Gonçalo, recuperado, volta para as empresas Monterrúbio. Ele é recebido com muito carinho pelos funcionários. Roberta, ao entrar correndo no elevador, esbarra em Germano, que lhe empresta seu terno depois de espalhar café na roupa dela. Depois, Germano fica sabendo que Roberta é filha de Gonçalo. Roberta fica muito interessada ao saber que Germano é o novo sócio das empresas Monterrúbio. Renata e Jerônimo chegam na fazenda e encontram Antônio. Manuela pergunta a Jerônimo se a sua neta pode ficar na fazenda. Jerônimo diz que ela pode ficar o tempo que quiser. Depois, Carlos diz a Jerônimo que devem contratar alguém enquanto ele se recupera das queimaduras nas mãos. Antônio e Renata caminham pela fazenda e Renata comenta com ele sobre a lembrança que teve de seu pai. Antônio diz a ela que lhe dará um livro que o ajudou muito e que talvez seja uma boa terapia para ela e a ajude a recordar mais coisas da sua infância. A empregada tira todas as coisas de Josefina do quarto de Regina. A empregada mostra para Regina uma caixa que estava no fundo do closet e diz que não sabia o que fazer com ela. Regina chora ao ver as roupas e fotos de sua filha ainda bebê. Carlos fala com sua amiga Priscila e ela aceita ir para a fazenda ajudá-lo no trabalho. Carina dá entrada no seu divórcio. Jerônimo diz a Lázaro que emprestará o dinheiro para ele construir a sua casa e que ele não se preocupe, pois tem a vida toda para poder lhe pagar. Augusto diz a Ezequiel que todos que ajudaram Álvaro pagarão. Ezequiel fica assustado. Augusto avisa a Ezequiel que no dia seguinte chegará o carregamento que ele importou para a produção do seu vinho, Renascer em Ti, e diz a Ezequiel que espera que Aurora esteja se retorcendo no inferno depois do que lhe fez. Em seguida, Ezequiel é avisado que precisa ir à delegacia depor sobre o caso de Álvaro Neves. Ezequiel fica muito assustado na frente de Augusto. Renata está levando Antônio para a cidade. Eles conversam, ela se distrai e quase atropela um rapaz de moto. Ao cair, o jovem machuca a perna. Renata e Antônio o levam para o consultório médico do povoado. Augusto pergunta o que Ezequiel tem a ver com o caso de Álvaro e o avisa que se descobrir alguma coisa não o perdoará. Carlos avisa Jerônimo que Priscila chegará a Bonita no dia seguinte para ajudá-lo. Jerônimo diz a Carlos que é melhor ele avisar logo Matilde que trabalhará com uma mulher e que certamente ela ficará com muitos ciúmes. Carlos acaba falando para Jerônimo que ele e Priscila já namoraram na época em que estudaram juntos. Ezequiel, muito nervoso, conta para Alzira que terá que depor sobre o caso de Álvaro e diz que não entende por que o chamaram. Germano oferece ajudar Roberta no que ela precisar no trabalho da empresa. Corina diz a Constança que se ela quiser cuidar da sua filha, para ela não tem nenhum problema e que podem fazer isso sem que Inês fique sabendo. O médico diz a Branca que à noite dará a Josefina as provas de que ela precisa e que depois ela terá que lhe dar mais dinheiro se quiser que sigam com o plano.
Depois de ajudar Aníbal, Renata fica sabendo que ele quer ir para a fazenda Cruz de Amor. Ezequiel vai conversar com Jerônimo. Jerônimo pede desculpas a Ezequiel por ter falado o seu nome em sua declaração para a polícia. Ezequiel conta para Jerônimo o motivo do seu nervosismo. Ezequiel diz que não quer depor porque tem antecedentes e que tem medo que o povoado fique sabendo que há muitos anos ele esteve na prisão. Jerônimo tranquiliza Ezequiel, dizendo que os documentos não são de domínio público e que certamente ninguém saberá que ele esteve preso. Renata e Aníbal chegam à Cruz do Amor. Augusto e Renata ficam surpresos quando Aníbal diz que precisava conhecer o seu pai e revela que é filho de Augusto Duran. Augusto recebe a notícia muito mal, diz que não acredita em Aníbal e que é melhor ele ir embora da sua fazenda. Aníbal diz que não pensava em ficar e que só queria conhecê-lo e que a sua avó havia dito que ele era um desgraçado. Ele diz que esperava que a avó estivesse enganada, mas já viu que quem estava enganado era ele. Furioso, Augusto diz que se Aníbal foi ali para lhe tirar dinheiro, já viu que ele não é nenhum tonto. Aníbal diz que o dinheiro e o poder de Augusto não lhe interessa, diz que já o conheceu e que não tem mais nada para fazer ali. Renata presencia toda a discussão entre eles e recrimina totalmente a atitude de Augusto com o jovem. Carlos tenta falar sobre Priscila com Matilde, mas ela não lhe permite. Aníbal não quer, mas Renata insiste e acaba o convencendo a ir para a Bonita com ela. Roberta conversa com Germano e diz que já foi casada com Matias. Germano a convida para jantar para que ela possa lhe contar a sua história. Adriana comenta com Matias que não gostou do modo que Roberta agiu com Germano. Renata conta para Jerônimo sobre o filho de Augusto e diz que Aníbal ficará na fazenda trabalhando até que possa ir embora. Jerônimo não quer que o filho de Augusto fique na fazenda de modo algum, mas Renata diz a ele que quer igualdade e que quer que ele aceite Aníbal na fazenda como seu convidado, assim como ela aceitou Marina em suas vidas. Sem saída, Jerônimo acaba concordando. Ezequiel comenta com Lázaro que suspeita que Augusto sabe que ele o enganou no caso de Álvaro e também sobre a suposta morte de Aurora. Ezequiel diz a Lázaro que está com uma sensação muito ruim. Inês fala com Regina sobre a sua preocupação com o envolvimento de Constança com Corina e Amparo. Regina diz que se Constança não entender que está agindo errado, pedirá para ela não as ajudar mais no Centro da Esperança. Augusto vai à fazenda atrás de Renata para saber de Aníbal. Aníbal diz que não quer saber mais nada dele e revela que Augusto deu dinheiro para sua mãe para que ela o abortasse. Renata fica chocada com a revelação. Antônio e Padre Severino se conhecem. Augusto nega e diz a Aníbal que sequer sabia da existência dele até aquele momento. Augusto quer que Aníbal dê o telefone de sua mãe para esclarecerem as coisas com ela. Aníbal diz que Augusto não falará com a sua mãe, pois ela já sofreu muito por sua culpa. Aníbal pergunta a Augusto por que ele foi procurá-lo se não interessa. Augusto, para não ficar mal diante de Renata, diz que ela o fez pensar e que se Aníbal foi até lá, o mínimo que pode fazer é escutá-lo e também quer lhe contar a sua versão da história. Aníbal não quer falar com Augusto e Renata pede para Augusto voltar no dia seguinte e mais calmos eles conversarão. Quando Augusto está indo embora, Carlos e Matilde estão falando sobre a presença dele na fazenda. Matilde acaba falando que desde o que aconteceu com o Dr. Neves e que Ezequiel contou que Augusto mandou matar a Aurora, só de pensar que ele está por perto sente repulsa. Augusto fica furioso ao saber que a Aurora está viva e que Ezequiel o traiu. Corina se encontra com Josefina, Branca e o médico. Corina conta para eles que Constança e Inês acreditaram em tudo que ela disse. Enquanto conversam, Corina acaba revelando que Amparo não é sua filha e que foi o médico que arrumou a menina para ela. Josefina e Branca se divertem ao saber que o médico foi capaz de roubar a criança. Regina e Honório conversam com Constança e tentam convencê-la de que não é certo ela se envolver tanto com Corina e sua filha. Regina pede que Constança deixe de ir ao centro por alguns dias, mas ela não aceita. Constança diz que não é necessário e que não agirá contra o regulamento do centro. Quando Regina vai embora, Constança propõe a Honório adotarem um bebê, mas Honório diz a ela que não, pois já está velho.
Augusto conversa com um de seus empregados e pergunta se ele entendeu o que deve fazer, se não tem nenhuma dúvida, e diz para ele se lembrar que quem não está com ele está contra ele e que os que o traem pagam muito caro. Ezequiel está angustiado, ele chora e pede perdão à filha. Alzira ouve quando Ezequiel diz que já não aguenta mais e que tem vontade de desaparecer. Josefina comenta com Branca que o fato do médico ter roubado a criança é perfeito, pois assim, quando denunciarem, tanto Constança como Regina serão culpadas. Benjamim, para que César vá ao médico fazer novos exames, diz a ele que fez um seguro de vida para os dois e por isso os dois terão que fazer exames. Roberta e Germano saem juntos. Germano pergunta a Roberta se ela não se importa que as pessoas notem diferença de idade entre eles. Roberta diz a ele que depois da sua experiência com Matias, percebeu que os rapazes da sua idade a aborrecem, pois são imaturos e não sabem o que querem. Germano se mostra bem interessado em Roberta. Adriana e Matias se surpreendem ao encontrarem Roberta e Germano no restaurante. Adriana diz a Matias que Roberta não perde tempo. Mesmo Ezequiel não querendo, Alzira vai com Carina para a delegacia para estar com ele em seu depoimento. Alzira se preocupa porque Ezequiel está demorando a chegar. Alisson, a neta de Manuela, chega bonita e ela e Aníbal ficam encantados um com o outro. Alzira, muito preocupada, liga para a fazenda para saber de Ezequiel. Augusto diz que o que sabe é que ele iria para a Ensenhada para dar sua declaração e que lhe deu a manhã livre para resolver esse assunto. Renata e Jerônimo estão passeando pela fazenda quando encontram Ezequiel enforcado em uma árvore. Renata e Jerônimo ficam chocados. Manuela recebe sua neta com alegria. Renata e Jerônimo retornam para a fazenda. Renata está desesperada, então Jerônimo conta para todos que encontraram Ezequiel morto.